Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Pro pessoal que tá pensando, mas eu não trabalho com marketing digital, né? Não vendo nada. Não, você vende. Todo dia você está se vendendo. Só não vende na internet. Talvez você não vende na internet, né? Mas se você trabalha numa empresa, independente de onde você trabalha, você está passando uma imagem e essa imagem importa, independente se você quer ou não isso. Então, é muito legal você entender essa potencialidade, esse poder que a sua imagem tem, para que você consiga, de alguma forma, direcionar esse poder para o lugar certo e você conquistar mais coisas. Desculpa, perdão, pode falar. Não, é porque a internet, ela joga isso na nossa cara. Entendeu? Uhum. No dia a dia, quando eu era advogada, por exemplo, ninguém chega pra mim e fala, nossa, que cafona. Na internet, as pessoas falam. E fala de tudo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você se juntam pra falar e falam, às vezes, de maneira educada. Às vezes, então, é muito mais óbvio pra gente, né? Esse processo que você contou pra gente, eu passei pela mesma coisa. A Malu, a gente já se conhece há bastante tempo. Era difícil, porque tinha uma audiência enorme, a galera se divertia, kkk, que engraçada você, e na hora de comprar, cadê? Cri, 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 kkk, cry. Era isso. E só quando eu realmente arrumei minha imagem, nossa, hoje em dia eu fico chocada, eu olho e falo, como era só isso? Era só ajustar a imagem? Eu falo que assim, todos nós carregamos uma mensagem, e essa mensagem tem um grande poder. Só que o que é essa imagem, né? Eu chamo de capital visual, que é esse envelope. Esse endereço, eu quero mandar uma mensagem para a Valesca, eu tenho que colocar o endereço certo, senão vai chegar na Malu, e a Malu não é o meu público-alvo. Então, a imagem é você colocar o envelope certo, com o endereço certo, para que chegue no seu público, naquela pessoa que você quer. Então, você pode escolher e falar assim, não, realmente a imagem não influencia, o que importa é só meu conteúdo, e aí você continua entregando de formato pombo-correio a sua mensagem, ou você pode turbinar a sua mensagem, fazendo com que a sua imagem ali, fale antes mesmo de você falar, ela turbina, potencializa essa sua voz, potencializa a sua mensagem, então você vai decidir se é pombo-correio ou é uma Ferrari, para levar, né, essa mensagem adiante. Sim, amor, fale que eu te cortei. Sim, eu ia só comentar um ponto antes de voltar aqui para os arquétipos, de você falando que você adequou a sua linguagem e até mudou a maneira como as pessoas se enxergavam quando você foi falar com outras pessoas, até para gerar mais identificação. Eu via isso muito no Exército. Eu tive instrutores que eram pessoas inteligentíssimas, muito letrados, mas quando eles iam falar com o soldado de 18 anos, que não tinha nem o ensino fundamental completo ainda, eles falavam errado. Pega os fuzil. Falava assim e gerava identificação na hora. E se você tinha um outro oficial que falava tudo muito certinho, o pessoal falava... Não respeita, né? Não respeita igual. Então, eles adequavam realmente a maneira de falar para o público-alvo, né? E as pessoas têm que fazer isso. Eu poderia falar muito mais complicado do que eu falo, acreditem. Mas eu evito falar isso, depende da audiência. Depende da audiência. Você tá me achando de pouco letrada? Não, Bolinha, não tô falando nada disso. Tô zoando. Parece, pô. Mas olha que barato, gente, né? Porque senão depois o povo vai dizer, o Bruno está falando que a Malu é inferior. Não, já fui chamado de tudo aqui. Pois é. Mas, voltando aos arquétipos aqui, você quer falar? Eu só ia dizer como você usa a coisa do arquétipo do bobo pra falar coisas absurdas e a gente ri. Você percebe? Exatamente. É verdade. Não é? É exatamente isso, mas é uma grande habilidade. Habilidade que, por exemplo, a Jade no BBB não teve, né? De falar coisa... Talvez se ela colocasse um pouco do humor ali, as pessoas teriam, né, brincado mais com a situação de milionária com 13 anos, mas, nossa, as pessoas levaram aquilo de... Que arrogante, né? Inclusive, hoje ou ontem, né, quando ela foi dar a entrevista falando de BBB ainda, ela foi dar a entrevista lá na Ana Maria, isso é um processo que acontece quase todo mundo que sai rejeitado, vamos dizer assim, né, com alta porcentagem de rejeição, a pessoa sempre vai com roupas claras, com a maquiagem Trabalha já muito mais. mais Uma rendinha, sóbria. né? Menina. Uma Dá menina. vontade de pôr no colo. Todo mundo. Carol com K também, a mesma coisa. No outro dia tava lá, parecia outra pessoa. Por quê? Porque muda a imagem para passar uma coisa de inocente. Vou Ela até já mudou aproveitar. para entrar, né? Ela já mudou para entrar. Sim. Ela saiu do loira pro moreno. Mas Um acho que rosto ali mais foi marcado. o cabelo, né? Imagina como ia ficar horrível aquela... Mas o rosto também, o rosto mudou. O rosto dela, aquele rosto mais marcado, expressivo, veio mais arredondado. Deu Então, uma engordada, As então. roupas também, eu né? acho que foi um... As roupas da Shine. Shine? Shane que Shein. fala? Shein que fala? Sim.
Gente, eu não sei, não acompanho, mas eu não acho que ela usa aquelas roupas no dia a dia. Não é possível. Não é possível. E provavelmente para gerar identificação também. Exatamente. Mas até voltando a essa questão de mudança de imagem e pegando com o próximo arquétipo, que é o do cuidador, né? Protege o mundo e as pessoas do mal, por exemplo. É a mãe, que aparece em diferentes panteões, né? Na mitologia grega você tinha uma deusa que era assim, você tem também na parte da mitologia nórdica. Em toda mitologia você vai achar uma deusa maior, na hindu, sempre vai ter. E aí eu não pensei numa marca específica. Agora, na verdade, olha como é que algumas marcas são tão boas que eu não pensei, mas agora veio. Dove, por exemplo, tá cuidando da pele das pessoas. Você vê aquelas marcas de neném, né? Coisa para neném, traz um pouco do cuidador. Mas o que veio na minha cabeça foi a mudança que a Manuela Dávila fez para concorrer. Isso aí, bizarro. Acho que foi prefeitura que ela concorreu, Eduardo, foi isso? Lá no Sul? Porto Alegre. Pois é, concorreu a prefeitura de Porto Alegre e você via lá um daqueles banners de campanha, poxa, ela é de um partido comunista. A cor vermelha que impera no partido, não tinha nada vermelho. A roupa dela estava totalmente diferente. Dá pra falar que ela tava saindo da igreja naquele momento. A maneira que ela tava vestida. Ela fez uma ondulação no cabelo, o cabelo isso aqui, tava comprido. Que é pra suavizar então, mesmo. mudou bastante a imagem e quem não sabia quem ela era de maneira pregressa, olhou aquilo e falou, nossa, parece uma pessoa que vai cuidar da gente. E às vezes até quem sabia, Bruno, porque tem essa magia também, né, de você conseguir ressignificar mesmo a sua imagem. Uma pessoa que me vem muito na cabeça é Fátima Bernardes fazendo propaganda da Seara. Ela vende aquela mortadela ali, você fala, não, isso é ótimo. Imagina, Fátima Bernardes está recomendando. Porque ela é mãe de 3 filhos, é. né? Exatamente. É. Interessante. Alguém quer colocar mais um ponto nesse? Não, vai. Então, os próximos. Explorador. O que é o aquela explorador? pessoa que busca liberdade. Pensa numa Land Rover. Land Rover. Aqueles é, anúncios, Jeep, né? É, Jeep O Jeep explora passando muito na isso. lama. Eu penso um pouco no Nômade Digital, por exemplo. O cara que Com tá certeza. viajando o mundo. Indiana Jones. Indiana Jones. Total. Exatamente. E às vezes fazendo uma jornada por dentro de si, né? Pra se descobrir, pra se encontrar. O próximo é o Sábio. Que a gente já falou bastante. Falamos bastante dele, né? Muita gente busca esse arquétipo, até porque você pode vender por um ticket mais alto também, assim como o do governante. São os Alguns três até se juntos, parecem, né? É difícil você ter só um arquétipo. Você, quando incorpora o sábio, dependendo de como é que você está vestido, sentado da sua imagem, você vira um governante também. E aí nós chegamos em 2 arquétipos interessantes aqui, que é o amante e o bobo. E tem o bobo apaixonado, né? Que às vezes parece com um amante. Como que é o bobo apaixonado? Pensa numa comédia romântica, que tem um cara que é meio atrapalhado, que não é muito sedutor, porque É o Adam Sandler. E eu ia falar isso exatamente. agora. Que tem aquele charme, né? Tipo Pedro Scooby no BBB. É que vocês estão Eu vendo BBB? assisto. É alta cultura. Desculpa, Bruno, mas... Não, mas eu eu vejo já também. disse. O Bruno também assiste, tá, gente? Acompanho. O Bruno sabe tudo. Eu vi um meme muito bom, né? Que era assim, o Pedro Scooby é aquele tipo de cara que vai brincando, quando você vê você tá pelado na cama dele. É um pouco isso, né? Que não tem aquele magnetismo sensual do amante, mas que seduz também a sua maneira, né? Esses dias eu escrevi uma carta sobre isso, que falando, né? Eu tenho uma carta, agora eu faço uma newsletter. A cada 2 semanas eu mando quando não falho. Mas a ideia é que eu faço. E aí, um dos temas que eu abordei foi exatamente esse. Eu falava que todo mundo tem... busca uma característica, né? Então, ou a pessoa é inteligente, aí ela se apoia nisso, mas se ela não é, ela vai se apoiar em uma outra característica forte. Provavelmente a beleza, se ela tiver, mas se ela não tiver nenhum dos dois, então ela vai buscar ser engraçada, carismática, e assim por diante. Por quê? Porque nós somos seres sociais e precisamos da aprovação do outro, precisamos dessa interação. Então, você vai buscar uma característica forte, geralmente vai nessas 3 aí, né? Inteligência, beleza, o seu formato. E, se não, aí você vai para o carisma ou então para a parte engraçada da vida. E tem o amante em si. Todo mundo que trabalha com a parte mais sensual busca incorporar o arquétipo De do vez em amante. quando eu incorporo também, boto lá um decotão e tal. É que é um arquétipo de muito magnetismo, né? Você não tem como deixar de notar o amante. Sedutor, né? É. Na fala, é uma fala mais aveludada, não é uma fala tão seca. O olhar, as cores, né? Para as fotos, isso é muito bacana. O ensaio profissional fica bacana de você usar. Fica aquele olhar mais apertadinho, que a gente chama, né? Aperta o olhar. E ele traz isso. Mas eu gosto de falar bastante do amante, porque tem muita mulher que encarna o amante sem saber, e aí acaba não passando a imagem que ela gostaria, né? E o profissionalismo que ela gostaria, porque ela tá escorregando nessa área. Então, eu mesmo tô muito cuidado, porque eu sou grande, eu tenho peito, eu tenho sorrisão, Gostosa. O termo científico é esse. Então
tem que tomar muito cuidado, né? Pra eu não postar uma foto de biquíni para ser uma gostosona e encarnar lá o arquétipo digamos do que é amante. fácil ficar vulgar. É fácil ficar vulgar. E tem muita profissional que usa o Instagram, né? Que trabalha com a estética, com saúde, e que entra nesse Você falou profissional, eu só pensei em profissional. a profissional de caráter, né?